Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Pode se sentar, queridos. Queridos, eu quero ser breve, eu quero colocar um tema na tela. Olha esse tema na tela. Repita comigo: desviados por ouvir a palavra de Deus. Nós tratamos no domingo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que nós não podemos observar o comportamento, mas prestar atenção no ensinamento. Porque tem muita gente que deixou de desacreditar em Deus porque olhou para pessoas. E uma coisa não tem nada a ver com outra. A palavra de Deus, ela é verdade, ela é imutável. E tem muita gente por aí, olha, isso é tão sério. Tão sério que tempos atrás morreu uma senhora. E eu vou dar os nomes do boi aqui, tá? Porque você vai ver que a Bíblia faz isso. Uma igreja que foi aberta na Zona Norte, oriunda de uma rebelião da Mundial do Poder de Deus, também era mundial de não sei o que lá. O pastor, a igreja lotou, de uma hora para outra. O pastor um dia chegou para a igreja e disse: eu vou fechar a igreja, eu vou abrir uma fábrica de sofá, que dá menos trabalho e dá mais lucro do que ele dá com vocês. E fez isso. Fechou a igreja, abriu uma fábrica de sofá e os irmãos foram tudo para casa escandalizados. Alguns conseguiram ir para alguma igreja, mas teve uma das irmãs, a vizinha da Chile, a Ângela, que ela não conseguiu mais se firmar em lugar algum. Era membro daquela igreja. Morreu semana passada, desviada e afastada do caminho do Senhor. Então nós aprendemos no domingo que algumas pessoas, porque se decepciona com pessoas, se decepciona com a Bíblia e não tem nada a ver. Também não é simples você ver uma pessoa pregando, falando sério, repreendendo, e depois você descobre que a pessoa está vivendo tudo ao contrário do que ela está ensinando, mas é o versículo. Olha Mateus 23, versículo 3. Olha lá na tela, para não ficar nas minhas palavras para quem não estava domingo. É o que Jesus ensina. Jesus diz que erro de homens não anula o valor da palavra de Deus. Olha só. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhe, mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Muda a tradução para a NVI, por favor. Obedeçam-lhe, façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então não dá para dizer que eu não vou acreditar na Bíblia, porque aquela pessoa que me pregou, amanhã eu descobri algum erro dele, alguma falha dele, uma falha do caráter, algum pecado. E tem muita gente por aí, irmão, que não vai na igreja mais, está decepcionado, porque se decepcionou com o homem e deixou de acreditar na Bíblia. Então Jesus disse para os seus discípulos: olha, obedeça tudo que os fariseus ensinam para vocês, porque eles pregavam a lei de Moisés, eles não distorciam a Bíblia. Eu não estou falando aqui de heresia, de distorção. Estou falando de ensino da palavra, abrir a palavra e ler a palavra. É o que os fariseus faziam. O problema é que eles não praticavam nada do que eles ensinavam. Então Jesus, ele disse para o discípulo: ó, não é porque eles não praticam que vocês não vão obedecer. Não tem esse comportamento. Então nós falamos no domingo que essa história de que eu deixei de acreditar em Deus e na Bíblia, porque eu descobri erros naqueles que pregavam e me ensinavam, olha, Jesus está sendo bem enfático. Repita comigo: erros de homem não anulam o valor da palavra de Deus. Então, eu preciso ter o ouvido aberto. Vimos o pastor Jeremias Pereira em um dos seus vídeos falando que algumas pessoas não escutam mais alguns pregadores porque tamparam o ouvido para eles. Porque simplesmente resolveram não escutar mais. Eu não consigo ouvir o Lula falar, gente. E começa a falar, eu tenho que tirar na hora, eu não consigo nem ouvir aquela voz rouca dele. Não consigo.
Tem alguns pregadores, eu não quero citar nome para não influenciar, mas vou citar um aqui, por exemplo, Paulo Júnior, não consigo ouvir mais. Não consigo escutar. Mas não é porque eu não consigo ouvi-lo, que Deus não usa a vida dele para falar com outros. Então, Deus deixou de falar através daquele pregador, porque nós fechamos os ouvidos para ele. Agora, o que não dá é para que a pessoa fala que deixou de crer em Deus, que não vai mais na igreja, que deixou de acreditar na Bíblia, porque conheceu uma pessoa que pregava e depois descobriu um monte de coisa na vida da pessoa e achar que a palavra de Deus é mentirosa porque a vida daquela pessoa é uma mentira. Então Jesus disse, olha, os fariseus pregam, mas não praticam. Eles ensinam, mas não faz nada do que eles ensinam. Mas cabe a mim e a você ouvir a palavra. A Bíblia diz que os bereanos, eles ouviam os apóstolos pregar, chegavam em casa, eles examinavam tudo e eles foram elogiados por isso. Por examinar a Bíblia, por examinar o que se pregava. Por isso que todo crente tem uma Bíblia na mão. E por que eu disse que tem pessoas que se desviam porque ouvem a palavra de Deus? Vamos para 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. E eu quero fazer um breve comentário nesse texto, para fechar essa semana. Irmãos, veja que o texto nos orienta a procurar. E quando fala em procurar, diz que nós temos que nos esforçar, diz que nós temos que nos empenhar, diz que nós temos que nos dedicar, para quê? Procurem apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, repita comigo, que não tem do que se envergonhar. E que maneja, repita comigo, corretamente a palavra de Deus. Observe que grande parte das pessoas que aceitaram a Jesus nunca leram a Bíblia toda. Não sei como é que pode uma pessoa ser cristã e não se interessar por ler a Bíblia toda ao menos uma vez. Pastor, mas é um livro grosso. Não é. Se você ler 6 capítulos por dia, você lê em 6 meses. Se você ler 12 capítulos por dia, você lê em um ano. Ou perdão, 3 capítulos por dia, você lê em um ano. Se você lê 12 capítulos, você lê em 3 meses. Então, existem 1189 capítulos. E você pode começar em Gênesis e terminar em Apocalipse. Ficar nessa, eu não entendi nada, eu vou voltar e vou ler de novo. Vai lendo, porque o assunto se repete. E você vai poder lembrar de muitas coisas. Mas a Bíblia, quando ela fala que eu e você tem que manejar, presta bem atenção, a palavra manejar. Manejar é o seguinte, não ter do que se envergonhar. É quando alguém parar e te perguntar a respeito de alguma coisa, te questionar a respeito da palavra de Deus, e você de forma correta saber manejar, pegar a mão, ir na Bíblia e mostrar à pessoa, dentro da palavra, de forma correta. Então, manejar é isso aqui, é pegar com as mãos e saber encontrar, saber conduzir, saber achar os textos bíblicos, saber mostrar. Então, a Bíblia diz, olha, vocês não têm do que se envergonhar. Porque é vergonhoso quando alguém me pergunta, eu falo, eu vi na Bíblia. Mas vi em que lugar? Está na Bíblia, está em que lugar? O pastor falou. Mas eu não sei pegar a minha Bíblia, manusear ela e mostrar corretamente dentro do texto bíblico. Se vocês lembrarem, eu não quero tomar tempo aqui, eu disse que eu vou ser breve, que Filipe, ele está em Samaria pregando, e a Bíblia diz que um eunuco, ele vem de Jerusalém, lendo a Bíblia em Isaías, naquela passagem que Jesus foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro.
E ele não entendia. E o Espírito de Deus tirou Filipe de Samaria, levou ele para o deserto e disse, se aproxima desse carro. E ele pergunta àquele eunuco, príncipe de Candência, você entende o que você lê? E ele diz, como eu vou entender se não tem quem me explique? E ele começa a partir daquele texto, explicar todo o plano da salvação. Então o cristão, ele passa vergonha quando perguntado a respeito da fé e da vida cristã, ele não sabe manusear, ele não consegue manusear, ele não tem destreza com este livro para encontrar versículos e confrontar. Então todos nós, se não quisermos ser envergonhados, temos que aprender a manejar a Bíblia corretamente. Manejar é pegar com as mãos, é folhear com as mãos, é encontrar com as mãos. Está aqui, ó, está desse jeito aqui. Hoje nós estamos um pouco relaxados, porque é só mandar entrar na mídia ali, fazer uma pesquisa e acha. Mas na rua nós não teremos essa opção. Eu gosto muito do filme O Livro de Eli. Quantos viram aquele filme? A todo tempo procuravam um livro. E durante toda a sua vida ele havia decorado todo o livro. O livro estava na cabeça dele. Eu, quando era novo convertido, eu cheguei a decorar 380 versículos da Bíblia. Fernanda tinha 175 versículos decorados. Mas eu falava um atrás do outro. E ainda tenho vontade, desejo de fazer isso novamente. Decorar porções da Bíblia. Poder citá-las. Você pode pegar, por exemplo, áreas da sua vida. Se você tem fraqueza na área da língua, separe versículos que falem sobre a língua, decore eles, deixe eles na sua cabeça. Porque na hora que você for errar, eles vão vir na mente. Se a sua fraqueza é o temperamento, é a ira, decore versículos que falem sobre a ira. E assim vai. Então a Bíblia diz que nós temos que manejar a palavra de forma correta. Eu não posso pregar um texto no Novo Testamento e amanhã eu pregar um outro no Velho e a pessoa pensar, ó, o que está certo? O que está falando lá ou o que está falando aqui? Porque a Bíblia ela não se contradiz, ela é um conjunto como um todo. Então eu tenho que saber manejar a palavra de Deus corretamente. Versículo de número 16. Aí, irmãos, por isso que eu falo, qual é o tema? Quem lembra? Aí eu vejo algumas coisas na igreja que para aquele que estudou é simples de responder. Mas para outro vira um embaraço. Olha lá. Repita comigo, evita as conversas inúteis e profanas. Veja bem, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. De que conversa está falando? O contexto vai dizer, olha o 17. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, desviados por ouvirem. Olha lá, se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns perverteram a fé. Observe o que aconteceu. Irineu e Fileto começou um debate, uma discussão, uma conversa que não é correta, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E algumas pessoas ouviram essa conversa. Algumas pessoas escutaram essa conversa. E devido a isso, diz a Bíblia, que eles se perverteram, se desviaram da fé. Sabe, eu fico vendo, às vezes na internet, ou na igreja, algumas pessoas levantaram algumas polêmicas, ele não sabe nem o básico da Bíblia.
mas ele quer saber, por exemplo, como Caim encontrou a mulher dele. Eu quero saber como Caim encontrou a mulher dele. Eu quero saber como é que a mula do Balaão falou. E aí você vai ver que no meio das pessoas se levanta conversas a respeito da Bíblia, questionamento, tem vídeos na internet. Erros contidos na Bíblia, eu nem abro. Eu nem olho. Eu nem tenho curiosidade de saber disso. Eu tenho 25 anos de crente. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu sei que ela tem erros sim de tradução, mas os erros que ela tem de tradução não é em lugares onde se tem doutrina para a igreja. É tradução de palavra em algumas passagens que relatam história, não afeta a doutrina, erro de tradução, porque o tradutor não encontrou a palavra do grego ou do hebraico para a nossa língua. Então ele teve que encontrar uma palavra. Mas essa palavra, infelizmente, ela distorce o original. É por isso que nós, às vezes, precisamos ler todo o contexto para ter um entendimento do que o texto está dizendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aí a pessoa vai lá, está lendo Gênesis, e ele fala assim, ó, como é que Caim saiu e encontrou a mulher dele? E começa esse tipo de coisa na cabeça. Quem era a mulher de Caim? Se só tinha Abel e Caim e depois nasce Sete. Quem é? A gente esquece que Moisés, quando escreve, aliás, esquece não, muitos nem sabem isso. Moisés, quando vai escrever o livro de Gênesis, ele vai escrever 1500 anos depois. Será que você consegue imaginar isso? E que a intenção de Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, é relatar a origem da humanidade e a origem do povo hebreu. Então ele não está preocupado, ele não está escrevendo pensando assim, lá na frente vão perguntar como é que o Caim encontrou a mulher. Para o povo judeu era claro, para quem vivia naquela época sabia que era uma das irmãs dele. Sabia que era irmã, mas só que Moisés está escrevendo aqui, Gênesis, já no tempo da lei, onde era proibido o relacionamento entre irmãos. Então ele não iria dar detalhe. E o propósito do livro de Gênesis não é dar detalhe de como Caim encontrou a mulher dele, se era irmã, se não era irmã. Foi detalhar como foi o primeiro homicídio. Então é um relato, são bases. Porque ele diz, eu tenho que fazer o Pentateuco, mas eu preciso contar a origem da humanidade. Aí alguns acreditam que por Moisés ser estudado em toda a ciência do Egito, como o Egito é a nação mais antiga do mundo, já havia lá escritos antigos falando da criação, ou ele recebeu essa revelação quando ele subiu no monte, ficou 40 dias com Deus. E nós temos que entender que a Bíblia, antes de ser escrita, repita comigo, ela foi transmitida de forma oral. É por isso que você vai ver Deus falando para os judeus a todo tempo. Fala para os seus filhos, ensina para os seus filhos, escreve nos umbrais da porta, conta para eles. Então, durante muito tempo, durante 1500 anos, houve o que nós chamamos de transmissão oral. Palavra dita de pai para filho, palavra contada, tanto que Gideão, quando ele está sendo oprimido pelos midianitas, ele não vai dizer assim, aonde está o Deus que eu li? Ele diz, aonde está o Deus que os nossos pais nos contaram? As maravilhas que ele fez. Porque a palavra de Deus, durante muito tempo, ela foi transmitida entre os judeus, contada, falada. Por isso que havia festas, havia momentos onde eles recitavam. Então, houve a transmissão oral. Moisés, ele vem e ele escreve o Pentateuco. E ele tem que escrever Gênesis mais 1500 anos depois. Então é uma ignorância quando eu pego a Bíblia e eu quero detalhes. Que um judeu não se preocupou nunca com isso. Eles nunca imaginariam que nós ficaríamos batendo boca para saber
quem é a mulher? O texto diz, e Caim saiu e conheceu a sua mulher. A palavra conhecer ali é a mesma usada com José e Maria. E José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu. Conhecer é ter relações sexuais. Não quer dizer que ele encontrou ela. Conhecer pode dizer que ele saiu com ela dali. E conhecer quer dizer que chegou o momento que eles tiveram relação e começou a geração de Caim. Então, irmãos, o que acontece com muitas das vezes é que grande parte dos crentes pervertem pessoas, porque primeiro não sabem manusear a palavra de Deus corretamente. E quando você escuta eles falar, fica pior. Já viu gente assim que começa a explicar a Bíblia aí que você fica confuso? Você já estava confuso. Quando ele começa a explicar, você fica louco. É igual o Lula falando do projeto de governo dele. Você já está doido. Mas quando ele termina de falar, você fica maluco. Você presta atenção que eu e você podemos perverter pessoas com esses tipos de conversa. Irineu e Fileto cismou de levantar um argumento que a ressurreição já havia acontecido e, consequentemente, desviou algumas pessoas da fé. Então a Bíblia diz que a gente tem que evitar esse tipo de discussão. Nós temos que evitar esses tipos de debates que não levam a nada. Na verdade, eu tenho um trauma com debate. Quando se vai debater a palavra na internet, quando vai falar de calvinismo, arminianismo, os debates nunca terminam em nada. Quando vai se debater sobre primeiro e segundo casamento, nunca termina em nada. E aí a pessoa fica lá esperando, dizendo, mas e aí? É para a direita ou para a esquerda? Então, irmãos, nós precisamos manusear a palavra de Deus corretamente. Todo cristão precisa saber manusear a palavra. E estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição, falando sobre a Bíblia, mas de forma distorcida, de forma errada, sem estar correto no que está falando, que a ressurreição já havia acontecido. O que aconteceu? O texto vai dizer que alguns perverteram a fé. Muda a tradução, por favor, desse versículo. Ah lá. Com isso fizeram o quê? Se desviaram alguns da fé. Algumas pessoas se desviou, pô. Tem debate que, sinceramente, eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser o ouvinte? Como é que o ouvinte sai de um debate desse? Como é que o ouvinte sai de uma discussão dessa? Então a Bíblia diz, evita esse tipo de coisa, porque isso não traz. E aí você observa que há tanta coisa para se falar na igreja, mas o diabo ele semeia esse tipo de conversa, e a pessoa quer ficar procurando. Olha, irmãos, eu queria entender na Bíblia, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso gera um debate. Eu acho que é o ovo. Não, eu acho que é a galinha. Eu acho que é o ovo. Eu acho que é a galinha. E começa aquele debate. Aquela coisa que não leva em nada. Que não leva a lugar nenhum. Hoje uma irmã postou no Facebook. O diabo disse ao homem, come dessa picanha. E por causa dessa picanha nós estamos no pecado. Eu falei, está distorcido. Quem comeu a picanha foi vocês e deu para nós. Foi vocês, mulher, que tomou a picanha na árvore. Depois deu para o homem. Mas observe que até isso as pessoas colocam na internet. E nós temos que tomar um cuidado, porque pessoas incrédulas, fracas na fé, desanimadas, quando vem esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, elas ficam confusas. E elas se desviam da fé. E ó, irmãos, Irineu e Fileto falou que a ressurreição já havia acontecido. E em nossos dias tem pastores falando
que é aceito a família homossexual, que é aceito uma mudança da Bíblia, que nós precisamos atualizar a Bíblia. Observe, tem tanta gente se pervertendo com essa conversa. O que tem de gente sendo conduzido por esse assunto? Volta lá ao versículo de número 17. Tanto Irineu e Fileto por aí. Tanto Irineu e Fileto por aí. Dizendo que agora Deus mudou e que Deus ama a todos. E que Deus ama sim. Se o homem amar o homem, a mulher amar a mulher. E nós estamos vendo isso acontecendo. E isso está pervertendo um monte de gente. E o pior, quando se fala desviando da fé, não está falando desviando da igreja. Desviar-se da igreja estava até bom. Está falando de pessoas que estão desviando da verdade e continuando na igreja, imaginando que estão indo para o céu. Esse é o grande problema. Então esse tipo de conversa perverte os ouvintes. Versículo 18. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso também afetou muitas pessoas. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu tenho que falar corretamente, para que eu não perverta aquele que está me ouvindo. 19. Mas o alicerce sólido de Deus, olha só. Mas, porém, o alicerce sólido de Deus permanece firme com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele, e todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Numa casa, agora está falando da igreja, daquele assunto que eu falei, da rede que pega muitos peixes. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouros, de pratas, e outros de madeira, e outros de barros. Os utensílios mais de valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário, como um pinico. 21. Agora veja bem, se você se mantiver puro, puro de quê? Puro desse tipo de conversa, de distorção, de saber manusear bem a palavra de Deus, de manusear de forma correta, de não falar coisas que vai trazer dúvida naqueles que ouvem, mas ter um falar que edifica, sempre trazer uma palavra que fortalece a fé. Se você, olha, ver, se manter puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o entregue para toda boa obra. 22. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. E aqui eu nem vou entrar, que abriria um leque, isso aí é tema para um culto jovem. Em vez disso, busque justiça, fidelidade, amor, paz, na companhia, repita comigo, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Irmãos, então, veja bem, nós precisamos selecionar as pessoas com quem nós convivemos. Nós temos que andar com todos, se dar com todos, nós temos que abraçar a todos, mas nós precisamos escolher como companhia aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas. Nós precisamos ter eles em nosso vínculo de amizade.
Então, olha lá com quem que eu tenho que me juntar. Versículo 23. Digo mais uma vez. Digo mais uma vez. Veja que isso é repetido 2 vezes no texto. Isso não é por acaso, isso é uma linguagem do hebraísmo. Quando Jesus fala, Simão, Simão, isso é uma figura de linguagem. Quando você quer chamar a atenção de alguém, você não fala assim, fulano, fulano. É ou não é? Ciclano, ciclano, eu estou te avisando. Jesus está dizendo, Simão, Simão. Paulo está dizendo, eu vou falar mais uma vez. Presta atenção que eu vou repetir. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar o quê? Não se envolva. No domingo passado nós falamos que aquele que se mete na vida alheia é como quem? Quem lembra? Pega o quê? Um cão pela orelha. Ontem a Dani falou no Malamã que a Júlia foi pegar um cachorro pela orelha e o cachorro transfigurou o rosto dela. Então Salomão diz, aquele que se mete na vida alheia é como quem pega um cão pela orelha. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Irmão, aprenda a ignorar. Aprenda a ignorar. Eu sou administrador do grupo da nossa igreja Brasil para Cristo no Brasil, com 13 mil membros. Eu posto lá. Coisa do Bolsonaro. Aí os crentes do Brasil para Cristo, esquerdistas, vai lá colocar embaixo. Um monte de comentário e xingamento. Eu vou lá, gerenciamento, pessoas, exclusão da página. Bloqueio. Ué? Sou administrador, tenho poder na mão e só vou fazendo isso. Vou só bloquear, só excluindo. Gerenciamento de contato. Bloquear fulano de tal. Bloqueio. Banir da página. Excluir postagens anteriores. Eu vou resolvendo assim, sem discussão. Sem briga. Aprende a ignorar. Mas tem gente, irmãos, que gosta de se envolver numa discussão tola. Sabe ficar debatendo. E isso traz um desânimo, porque não leva a lugar nenhum. Paulo por 2 vezes fala que se você quiser ser um vaso de honra na casa do Senhor, nós temos que saber usar bem as nossas palavras. Nós temos que saber bem fugir de problemas. Porque imagina, Deus te coloca como um vaso de honra na igreja. Imagina o poder que tem a sua fala. Imagina a influência que tem a sua fala. É por isso que Deus disse, olha, quem é cuidadoso com a forma que fala, quem é que pensa naqueles que estão ouvindo, Deus vai colocar ele em posição de honra. Vai colocar ele em lugar de destaque. Por quê? Porque ele é cuidadoso com as pessoas. Então ele vai ser vaso de honra. Vai ser alguém honrado, alguém aplaudido, alguém elogiado. Agora tem os vasos de desonra. E aí a gente vê os qualificativos. Então Paulo diz, ó, mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Então tem tipo de coisa que você tem que entender que você só ignora. Deixa Deus tratar. Não adianta você ficar lá brigando, discutindo, gastando energia. Não. 24. Olha, mais uma vez, repita comigo, 3 vezes. Por 3 vezes nesse texto, vai dizer novamente, vamos ler junto? O servo do Senhor não deve viver.
o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar, preparado para o ensino e... A palavra paciente aqui é você ser insistente no ensino, é você ser consistente na fala, é a pessoa ser teimosa e você continuar dizendo, irmão, o caminho é esse, o caminho é esse, e ser paciente, ensinando. Demore 2 anos, 3 anos. Eu estava falando com o Wellington, nós lemos um livro, ele leu todo, eu li até metade, O Vinho Novo é Melhor, e eu vi o processo de libertação do cara, eu fiquei apavorado. Porque para mim é muito difícil, eu aceitei Jesus, eu abandonei as coisas muito rápido. E quando eu vi o cara ali, eu falei, meu Deus, como o cara vacila desse jeito. Mas Deus, irmãos, trabalha com todos. E de uma forma com todos. Então você tem que ser apto para ensinar e paciente. Aí olha o versículo 25. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Instruam com mansidão aqueles que se opõem. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro tinha um cara que cortava o meu cabelo, o Elcio, meu irmão. Pensa num cara para blasfemar da igreja e do pastor. Tinha dia que eu me perguntava por que eu ia cortar cabelo com ele, mas ele falava tanto mal da igreja e do pastor. E eu dizia, cara, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Eu não acreditava, vou falar da boca para fora. Mas o cara falava mal da igreja, falava mal do pastor. Aí um dia o carro não pegou. Eu abri o portão para ver se ele não estava vendo, porque eu morava numa pirambeira. Eu falei, se ele ver, ele vai falar, vai me zoar. Irmãos, é o diabo mesmo. Quando eu abri o portão, que eu falei, eu vou encaminhar o carro, ele gritou, ai é o Deus que você serve aí, ó. Eu tô com uno novo aqui, ó. Seu carro tá velho e quebrado aí, ó. Falei, filha da mãe. Deixei descer, dei um tranco, o carro pegou. Um belo dia eu volto na cidade. Eu parado numa esquina, ele do outro lado, eu nem vendo ele direito, ele gritou, Pai do Senhor, irmão. Falei, ô Elcio, para de brincadeira. Pô, 2 anos sem a gente se ver e você, sacanagem, cara. Ele veio, não, Pai do Senhor, irmão. Falei, cara, para de zombaria. Pô, você continua brincando ainda com as coisas de Deus? Ele disse, não, rapaz. Eu aceitei Jesus, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha família. Jesus hoje é lindo e tal. E não é que o cara virou um baita de um crente? Toda a família do cara se converteu. Então a Bíblia está dizendo, olha, seja paciente. Instrua com paciência essas pessoas que resistem, que se opõem à verdade. Vai com longanimidade, com benignidade, pregando, falando. Pode ser que você não consiga êxito, mas a Bíblia manda você ser paciente nessa função. Paciente em ensinar. Se ele cortou, gritou, agitou, para de falar, fica quieto, espera um outro momento. 26. Então voltarão ao perfeito juízo, e olha só que interessante, e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu vou terminar dizendo isso para vocês. Hoje uma irmã me parou, e ela falou de uma pessoa que foi dessa igreja. Que disse para ela, eu quero voltar. Lá é meu lugar, mas eu tenho vergonha. Eu não sei como os irmãos vão me receber. Eu estou só com 4 cuecas. Eu não tenho dinheiro para nada. Minha vida está uma desgraça. Ela disse, pastor, ele quer conversar com o senhor, mas está morrendo de vergonha. E ele quer retornar, mas ele está envergonhado. E eu tive um sonho, pastor. E nesse sonho eu via ele
preso em correntes. Muitas correntes em volta dele, prendendo ele. E ele está confuso, pastor, porque ora ele quer vir conversar com o senhor, ora ele não quer, ora ele quer acertar, ora ele não quer, ora ele está com vergonha, ora ele não está com vergonha. Alguém que o diabo prendeu. Alguém que o diabo armou um laço. E a Bíblia diz que nós precisamos fazer essas pessoas voltar no perfeito juízo. Porque só assim elas vão escapar da armadilha do diabo. Vão escapar da armadilha de Satanás. Você tem que levar a pessoa, despertar o juízo dela, falar, enxerga aqui, olha aqui, observa aqui, dá uma olhada onde sua vida está indo, preste atenção. Aí o juízo dele volta. Lembra da parábola do filho pródigo? A Bíblia diz que ele caindo em si, disse, voltarei para o meu pai. Tem gente que tem hora que sai de si, irmão. Sai de si, faz uma loucura danada. Então a Bíblia diz que eu e você temos que ser pacientes para fazer a pessoa voltar no perfeito juízo. E ela voltando ao perfeito juízo, ela vai escapar da armadilha do diabo. Porque o diabo, ele cria armadilhas. Para prender a pessoa, para envergonhar a pessoa, para humilhar a pessoa, para afastar a pessoa da igreja, para colocar a pessoa com vergonha de entrar aqui e olhar para os irmãos. Eu vejo tanta gente, sabe? Tem um dia que uma irmã falou comigo, eu entrei lá na igreja, todo mundo me olhou diferente. Eu falei, quem te olhou diferente o quê? Saiu o diabo que botou na sua cabeça. Conheço essa igreja, irmão. Eu conheço essa igreja. Dificilmente essa igreja olha diferente condenando alguém. Isso eu posso falar. Quando eu digo que eu conheço, eu digo que eu conheço. É uma igreja que abraça, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que perdoa. É uma igreja que quando eu chego e falo, irmãos, olha, vamos deixar isso para lá, amassa a pessoa, vai todo mundo embora. Agora, o diabo bota na cabeça da pessoa, eu não vou lá, porque como é que vão me olhar, como é que vão me ver, vão me julgar. Satanás arma esse tipo de laço, de armadilha. Eu disse para ela, deixa que na hora certa ele vai vir conversar comigo. E na hora que ele conversar comigo, eu vou tentar trazer o juízo na cabeça dele. Porque na hora que ele cair no juízo, ele vai se escapar do laço do diabo. A armadilha é desfeita. Veja como é que, quem o diabo prende? Repita comigo, o diabo prende o ignorante. É isso que o diabo prende. Porque a pessoa, quando está em perfeito juízo, ele escapa. Olha que coisa interessante. Por isso que a gente fala que não adianta botar a mão e dizer sai demônio. Por isso que eu acredito que o processo de libertação é o discipulado, é o ensinamento. Por quê? Porque se a pessoa estiver em perfeito juízo, acabou a amarra. O diabo não prende ele mais. O diabo não consegue segurar ele mais. Não tem o que fazer. Ele escapa do laço. Que os prendeu para que fazerem o que, olha só, para fazerem, o pior é isso, o que ele quer. E o que o diabo quer? Difamar a igreja, destruir família, destruir a vida da pessoa. Então tem muita gente, irmão, me desculpa, olha ali, e nós estamos falando de crentes, que estão sobre a vontade do diabo e falando o que o diabo quer e fazendo o que o diabo quer. Tem muita gente. E aí a gente tem que ter toda uma sabedoria de Deus para tirar a pessoa do laço de Satanás. Desprender ela, trazer ela para o perfeito juízo. E para isso a gente tem que usar a palavra de Deus como base para nossas vidas. Então, se você quer ser um vaso de honra, desde domingo eu estou falando isso. Foge de conversas, foge de se meter em vida dos outros.
Para com esse negócio de escutar só a mulher falando do marido ou só o marido falando da esposa. Nunca um casal está certo. Todos os dois estão errados e todos os dois estão certos. Nunca diga a mulher está certa, o marido está errado. Porque no casamento os dois têm a razão e os dois não têm a razão. Por isso que é difícil tratar casamento. Então você tem que ouvir os dois lados. Agora, se você escuta só um lado, você vai julgar mal, vai condenar a pessoa e não vai ter discernimento. Por isso, quando há um problema no casamento, eu falo, vem os dois. Vem os dois, vamos conversar os dois, que assim fica bom. Agora vem, enche a cabeça da gente. Você começa a julgar a outra pessoa, ter raiva da outra pessoa, pensar que a pessoa é tudo aquilo que a pessoa está falando. Aprenda a ouvir os dois lados, irmão. Aprenda. Tem hora que a Fernanda fala comigo, viu lá? O cara matou a mulher. E eu disse, e você viu por que ele matou? A mídia contou a história? O cara bateu, mas está sabendo porque bateu, porque foi agressivo? Será que não houve uma consequência? Pastor não justifica, claro que não justifica, mas as pessoas estão no mundo, tomadas pelo diabo. São levadas pelo momento. Então muitas das vezes nós falamos da ação de algumas pessoas, mas não sabemos o que levou elas a agirem daquela forma. Então presta bem atenção, há pessoas que estão presas pelo diabo. Talvez nesse momento você se lembre de alguém. Talvez nesse momento o Espírito Santo te trouxe à mente uma pessoa que você fala, pô, essa pessoa está presa pelo diabo. Porque quando vai conversar com ela, ela sempre puxa no assunto da ferida, do problema. Porque uma pessoa presa pelo diabo é assim, você tenta trazer ele para a palavra e dizer, meu irmão, Jesus é amor, vem aqui, Deus tem vida para você. Ele começa a remoer mágoas, ressentimento, começa a falar de coisa que deu errado, que começa a falar de erro de homens, erro de igreja, ele perdeu a alegria de servir o Senhor. Quem sabe você se lembre de alguém assim agora? Alguém que esteja nessa condição. E nós podemos orar nessa noite. Orar por essa pessoa. Que de alguma forma, sabe, se diz por aí, coisa mais errada que se prega, que se fala. Eu quero falar uma coisa para vocês, e eu vou escandalizar vocês. Eu vou escandalizar vocês agora. O que vai levar a pessoa para o inferno não é o pecado de homossexualismo, não é o pecado de adultério, não é o pecado de homicídio, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Isso é verdade. O que vai levar a pessoa para o inferno é não crer em Jesus. Então a gente perde muito tempo, às vezes a pessoa tem problema com o homossexualismo, e a gente fica preocupado, mas enquanto ela estiver na igreja, estiver lutando, orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a se livrar desse sentimento, desse pensamento, disso que toma minha mente, desse desejo que eu sei que não te agrada, mas ela está ali, sabe, não deixe se levar por isso, tentação não é pecado. Vocês acham que o diabo não joga na minha mente trair a Fernanda? Vocês acham que não passa isso na minha cabeça? Ou não passou tantas vezes? Tentação não é pecado. Agora, o que é pecado? Eu deitar lá na cama e ficar imaginando. Aí, irmãos, aí eu estou alimentando, eu estou dando vida, eu estou sustentando aquele pensamento. Agora, jogar na cabeça, o diabo joga. Cabe a você dizer, isso não é de Deus, isso não é para a minha vida, isso não agrada o Senhor, isso é destruição. E a Bíblia diz que aquele que adultera, atenta contra o próprio corpo. Atenta contra a própria vida.
Então esses pensamentos, eu estou na igreja, eu tenho vontade de matar. Eu tenho na igreja, eu tô com vontade disso, ou daquilo, ou disso, meu pensamento passa por isso. Você precisa entender que tentação não é pecado. Agora, alimentar o pensamento, dar vida a ele, cozinhar ele no seu coração, sustentar ele. Agora tem hora que o diabo joga uma seta. Você tem que saber dizer, está repreendido, isso não é de Deus, e eu tiro isso da minha mente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não aceito isso. Não concordo com isso. Então, às vezes, na sua mente tem passado tantas coisas. Tantas coisas. E eu queria que nesse momento, você lembrasse de alguém que está enrolado desse jeito. Enrolado como, pastor? Uma pessoa que o diabo criou tanta situação para ele, que ele hoje está assim, olha, eu nem sei mais, rapaz, em que igreja que eu vou, eu nem sei mais o que está certo, eu estou decepcionado na fé, eu não acredito em mais nada, eu não sei qual é o caminho, qual é a igreja certa, eu me decepcionei, eu passei por isso e por aquilo. Está na hora de nós orarmos e pedir, Deus, livra essa pessoa do laço. Livra essa pessoa do problema. Então vamos orar, queridos. Orar a Deus agora. Quem sabe vem alguém na sua memória. Alguém que quando você vai conversar, fica um monte. Você vê que a mente da pessoa está embaraçada. Você conhece alguém assim nessa noite? Você vai falar com ele, a mente dele embaraça. Você começa conversando, de repente você fala, meu Deus do céu. Acaba de bobear, ele te deixa confuso. Então tem muita gente presa pelo diabo. Correntada. Eu não estou falando de gente não crente não, tá? Estou falando de crente que está amarrado por Satanás e que precisa voltar no perfeito juízo. Pai, nessa noite, este irmão que me foi trazido nessa tarde, que se encontra em grande confusão mental, preso por correntes, pela vergonha do pecado e de suas decisões, que não se basearam na Bíblia. Por essa pessoa que este meu irmão e a minha irmã traz à memória nessa noite, que de alguma forma está preso em laços e armadilhas e correntes do diabo, com a sua mente confusa e perturbada, com a sua mente pervertida, Senhor. Eu lembro que o Anderson Carias pregou aqui, que um dia ele visitou uma diaconisa da igreja, e ele percebeu uma perturbação mental na diaconisa, que ela estava totalmente perturbada mentalmente. E nessa noite eu quero orar em nome de Jesus. Orar por esses meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, para que toda a perturbação da mente saia. E essa pessoa que ele está lembrando agora, que o diabo prendeu no laço do orgulho, do ressentimento, da decepção e da ofensa, seja arrancado do laço na autoridade do nome de Jesus. E possamos abraçar e amar essa pessoa e restaurar ela em nome de Jesus. Vá de encontro, Pai, desfazendo os laços do diabo, as armadilhas do inimigo, e trazendo de volta essa pessoa para os seus braços em nome de Jesus.